Olá, eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Nesta edição do Poder em Foco, o entrevistado é o deputado federal Ricardo Barros, que acaba de ser nomeado o novo líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara. Muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco e eu já começo perguntando. O governo Bolsonaro sofreu muitas críticas ao longo de 18 meses sobre a relação conturbada com o Legislativo. Como o senhor, como novo líder, ocupando esse posto dentro da Câmara, poderá desfazer esse problema que persistiu durante algum tempo? Ô, Fernando, muito boa noite e obrigado por estar aqui com vocês no Poder em Foco. É uma oportunidade de explanar como poderemos colaborar com o Brasil, com os brasileiros que querem que o governo Bolsonaro entregue aquilo que prometeu na campanha e que a vida seja melhor para todos. Nós tivemos um início de governo onde o presidente Bolsonaro vinha numa dicotomia da velha política, da nova política, se relacionou inicialmente com frentes parlamentares da Câmara e do Senado, frente parlamentar da saúde, frente parlamentar da segurança pública, frente parlamentar da educação, da agricultura, que é muito forte, e da frente evangélica, e nomeou ministros indicados por essas frentes, prestigiou líderes dessas frentes, e o governo começou já com muitos deputados participando, como ministros, assessores, e houve, então, esta articulação do presidente Bolsonaro com o Congresso. Como isso não teve efeito prático, né, porque os partidos é que indicam os membros das comissões, é que orientam as votações em plenário, o presidente, a partir de fevereiro, começou a dialogar com presidentes de partidos, com líderes partidários e mudou o eixo da articulação política. Então, eu assumo já no momento em que o presidente se articula com a política como ela é. Os partidos comandam as votações, estruturados de forma que são, e com a articulação governo federal, presidente Bolsonaro e partidos, nós vamos avançar de forma muito mais tranquila na aprovação das matérias que o Brasil precisa. O presidente Bolsonaro, quando candidato em 2018, falava muito que iria implantar o que ele chama de nova política, ia desintermediar essa negociação tradicional que existe, legítima em muitos casos, entre Palácio do Planalto e partidos políticos no Congresso. Não deu certo, como o senhor mesmo disse, não surtiu efeitos. Em que medida o presidente agora consegue explicar para os seus 57 milhões de eleitores que ele está negociando com os partidos que ele não queria ter junto ou próximo a ele no passado? Nós aprovamos a reforma da Previdência, coisa que tantos governos tentaram e não conseguiram. Então, foi feita uma articulação política. O presidente se comprometeu com o país, com a sua proposta, e quer aprovar agora a reforma tributária e virá ainda a reforma administrativa. Virá o Renda Brasil, um programa de renda mínima muito importante para todos os brasileiros. Precisa de voto para aprovar no Congresso e Câmara e Senado. O presidente se elegeu, Fernando, com 10% dos deputados da Câmara e do Senado, como todos os presidentes que se elegeram antes. A nossa Constituição prega um parlamentarismo, um presidencialismo de coalizão, que não é um parlamentarismo, mas é a necessidade de uma coalizão partidária para formar maioria e aprovar matérias. Então, é natural que esses partidos que fazem parte da coalizão de governo tenham pessoas dos seus quadros colocadas no governo para praticar os seus programas partidários, para justificar a sua participação no governo. Então, isso é absolutamente normal, não vejo nenhum problema em que isso seja praticado. Os quadros apresentados do Banco de Talentos são pessoas muito qualificadas para a função e o resultado é que o governo vem entregando para o país melhoria na infraestrutura, na saúde, na educação e nas demais áreas de governo. O presidente, então, está agora trabalhando com partidos que são do chamado centro político, ou centrão, como queira. No que é diferente o governo Bolsonaro de governos anteriores que o próprio presidente criticou,
nessa relação com esse grupo de partidos dentro do Congresso. Como garantir ou dizer que não haverá, como ocorreu em alguns governos, aquela prática considerada ruim do toma lá da cá? Não é, como eu disse, Fernando, um toma lá da cá. É uma coalizão, é um agrupamento de parlamentares, através dos seus partidos, participando do governo. O presidente Bolsonaro não entregou ministérios aos partidos, como ele falou que não entregaria, né? Ele está fazendo com que esta articulação aconteça da forma mais adequada possível, preservando a ideologia que o elegeu, os princípios, os valores da família, os valores conservadores, sua pauta conservadora e os compromissos de avançar por um país melhor. Eu não vejo nenhuma dificuldade dele poder, da população entender como isso funciona. Aqueles radicais, obviamente, de ponta e outra ponta, direita e esquerda, vão reclamar sempre, né? Por quê? Porque vivem numa utopia que não é o mundo real, onde é preciso, sim, articulação, coesão e comprometimento para votar as matérias que o Brasil precisa avançar. O ministro Paulo Guedes, da Economia, e sua equipe têm sido sensíveis às negociações com o Congresso? Com certeza, o ministro Paulo Guedes tem participado dessas negociações, no sentido de organizar o gasto público, de avançar nessas pautas. A própria reforma tributária agora, o ministro vem dando as contribuições que eram cobradas pelo Congresso do governo. O presidente Bolsonaro tem absoluta clareza do que ele espera ter de resultado na aprovação da reforma tributária, de decidir o momento certo de mandar a reforma administrativa e de alcançar o mais rapidamente possível a aprovação do programa de renda mínima, além de outras matérias que são muito relevantes para a população. Nós acabamos de votar o marco legal do saneamento, que vai provocar investimentos bilionários numa área que é diretamente ligada à saúde. Nós vamos melhorar o saneamento do Brasil com esse marco regulatório que foi votado. Então, eu acho que está absolutamente alinhada a equipe econômica com os objetivos do presidente da República e, obviamente, todo o governo tem o freio e o acelerador. O freio é a equipe econômica. O acelerador são os ministérios de ponta, educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento regional, que querem gastar mais recursos, querem alocar mais recursos para mais rapidamente entregar à população os anseios que ela espera. Mas o equilíbrio fiscal está anunciado e reforçado nesta semana, quando o presidente, com o presidente da Câmara e do Senado, anunciaram o compromisso com o teto de gastos e com o rigor fiscal. Essa reunião que o senhor mencionou nesta semana, que foi na quarta-feira da semana que terminou, o presidente da República anunciou, estava lá também o ministro Paulo Guedes, o senhor estava lá, estava todo mundo lá, sobre a necessidade de respeitar o teto de gastos. Isso significa que a posição do ministro Paulo Guedes de rigidez fiscal foi vencedora, e o que garante que o ímpeto desses ministérios de ponta, como o senhor diz, será contido e que o teto de fato não será furado? A manifestação conjunta do presidente da República, dos presidentes da Câmara e do Senado, com a presença dos ministros, né, o freio e o acelerador estavam lá, né, então todos demonstrando à sociedade brasileira que vão seguir no rigor fiscal. O Brasil já vem há anos, né, fechando o balanço negativo, gastando mais do que arrecada para o custeio da máquina pública. Isso não é sustentável. A relação dívida-PIB está subindo, vai bater 80% agora em função da pandemia. O impacto da pandemia, o tal orçamento de guerra que foi estabelecido para suprir o governo de recursos para combater a pandemia do ponto de vista da saúde, que não faltaram recursos do Ministério da Saúde, e da proteção da renda das pessoas para que elas possam continuar a sua vida, foi feita de forma ilimitada. O presidente fez todo o esforço possível para que esses recursos ficassem disponibilizados. Esses 700 bilhões de reais deste ano, que é o impacto da Covid, vão ficar nesse orçamento de guerra, vai ser feito um empréstimo para cobrir este impacto. A partir de janeiro, o orçamento do ano que vem, 2021,
nós voltamos ao rigor fiscal, a metas a serem cumpridas e ao equilíbrio que precisa ter entre despesa e receita. Vamos tentar, nos próximos anos, sair do déficit primário que nós temos hoje. Hoje o Brasil gasta mais do que arrecada para o custeio. É como se você, dona de casa, tivesse uma despesa maior do que o salário da família, seu, do marido, né? Então, é impossível sustentar uma situação dessa, mesmo sendo um governo. Falam que o governo não quebra, mas quebra sim. Tem vários países que acabaram tendo grandes dificuldades de sustentar a sua sociedade e as aposentadorias e os serviços porque não cuidaram do rigor fiscal. Hoje é possível dizer que os ministros que pisam mais no acelerador, o ministro Rogério Marinho, Tarcísio de Freitas e até a Casa Civil, que gostaria talvez de ter esse projeto de desenvolvimento, eles ficaram numa posição, vamos dizer, minoritária, então? Não, porque não há maioria nem minoria no governo. Há a posição do presidente, né? Os ministros são assessores diretos de confiança do presidente da República. Então, se o presidente da República definiu que será cumprido o teto de gastos e que as despesas desses ministérios terão que estar incluídas nesse teto, todos cumprem. Não existe votação para decidir se o governo vai para cá ou para lá. Existe a vontade do presidente eleito. Agora vamos falar de algo que é de interesse geral da população, tanto quem recebe como a economia em geral, que ficou aquecida por causa do auxílio emergencial para mais de 65 milhões de brasileiros, 5 parcelas de R$600, que vão acabar essas parcelas antes do final do ano. O ministro Paulo Guedes fala que vai criar o Renda Brasil, que é um programa de auxílio também, mas não para 65 milhões de pessoas. O senhor poderia nos dizer quem é, afinal, que vai receber esse Renda Brasil? Quantos milhões de brasileiros? Qual é o valor aproximado que terá esse auxílio? Bem, o Bolsa Família tem, em média, R$190 de pagamento, né? O Renda Brasil terá um valor maior, superior a este, e vai alcançar mais brasileiros, porque o cadastro do Covid mostrou que muitos brasileiros eram invisíveis, vamos dizer assim, para o poder público, não tinham CPF, não tinham identidade que se pudesse alcançar para que o governo possa socorrê-los numa necessidade. Não serão todos, obviamente, porque a economia vai se recuperando. Nós temos aí 8% de crescimento das vendas do comércio em relação ao trimestre anterior. A economia vai se recuperando, as pessoas vão retomando a sua capacidade de gerar a sua própria renda e, obviamente, não precisam mais do auxílio emergencial. Então, este programa está sendo desenhado, não ainda foi apresentado, eu não posso precisar o número de pessoas que estarão enquadradas, mas as pessoas terão um enquadramento dinâmico, né? Quando elas precisam do governo, o governo ajudará. Quando elas andam com as suas próprias pernas, elas abrem mão desta ajuda para que outros possam obter. Mas não tem nenhuma estimativa, líder Ricardo Barros, deputado federal do PP do Paraná, que está assumindo aí esse cargo de líder do governo na Câmara, uma meta de número de brasileiros que ficam desassistidos e que vão receber o Renda Brasil, pelo menos uma faixa, um número aproximado? Não temos esta previsão ainda. O governo, obviamente, estima que serão mais do que os 20 bilhões do Bolsa Família, mas não tem um número. Por quê? Porque no momento em que o programa for aprovado, dependendo da reativação da economia, existirão mais ou menos brasileiros necessitando desse auxílio. Aí o que a gente ouve aqui em Brasília, e obviamente que o senhor tem mais informações do que eu, é que o valor pode ficar na redondeza desse auxílio novo, de R$260 a R$300, mas não se sabe ainda quanto. Agora, o que ninguém sabe é de onde vai sair o dinheiro para pagar esse auxílio que vai durar para sempre, né? Enquanto as pessoas precisarem. De onde vai sair o dinheiro, deputado Ricardo Barros? O dinheiro vai sair da reestruturação de todos os programas, porque o Renda Brasil pretende ser um programa que abarca toda a necessidade do governo de apoiar as famílias, né? Temos vários programas de apoio diferentes, muita gente recebendo mais de um programa. Então, haverá uma organização da ação social do governo
num programa único e haverá também, obviamente, uma repriorização de necessidades. O presidente Bolsonaro tem compromisso com os mais humildes e ele vai priorizar recursos para esse programa que eventualmente sairão de outras ações de governo. Mas, em princípio, se nós reorganizarmos tudo que o governo gasta, né, em ação social, é possível fazer com que esse gasto aconteça de forma homogênea para todos os que precisam, sem que uns estejam recebendo 2 benefícios e outros não recebendo nenhum. É uma possibilidade, como sempre diz o ministro Paulo Guedes, retirar uma parte do dinheiro necessário para o Renda Brasil das contribuições que hoje as empresas pagam para o chamado Sistema S, SESI, SENAI, SESC? Sim, essas contribuições são aplicadas também de forma social. O Sistema S pratica, né, ação social, pratica atendimento a pessoas carentes, tem escolas, tem uma série de atividades que já são voltadas para, dentro da atividade de cada federação ou confederação, para os seus afiliados. Mas a reorganização do sistema total de atendimento social do governo poderá incluir a revisão destes benefícios também, mas não necessariamente. Depende ainda da consolidação final do programa que o ministro Guedes está elaborando. Eu acredito que em pouco tempo nós teremos o envio ao Congresso do programa Renda Brasil e, com isso, nós possamos conhecer todas essas nuances e vamos discutir no Congresso eventuais ajustes, obviamente. O mito é esse, que todas as ações sociais do governo se reúnam num programa único. O Sistema S reclamou muito agora durante a pandemia, quando teve por um pequeno período que reduzir o dinheiro que recebia das empresas. As empresas pagaram menos, estavam em dificuldades, o Sistema S recebeu menos dinheiro. Eles até reduziram o número de meses, conseguiram no Congresso, não é, diminuir esse período aí em que tinham menos recursos. Na sua avaliação, eles poderiam ter essa redução de entrega de dinheiro diretamente a eles de maneira mais perene? O senhor realmente acha que isso é possível? Se for uma decisão do Congresso Nacional, eles se adequarão, né? Reduzirão o tamanho da sua estrutura e as suas ações de formação de mão de obra, de atendimento social, de escolas que existem, né, em vários sistemas, várias ações do Sistema S, de atendimento médico, né, psicológico, que eles dão nas suas ações. Obviamente, se for reduzido a sua renda, eles reduzirão essas ações e o governo se encarregará de fazer, né, porque são ações que o governo também oferece aos cidadãos. Não, claro, mas aí, desculpe eu insistir, o senhor agora está liderando lá na Câmara a bancada do governo. O governo, por meio do ministro da Economia, defende essa redução das contribuições para o Sistema S. O senhor, particularmente, comprou essa ideia? Acha que é uma boa ideia para ser defendida no Congresso? Essa ideia já foi defendida muitas vezes no Congresso, especialmente na Comissão do Orçamento, da qual eu fui líder por muitos anos do governo, e sempre teve muita resistência. Mas, no contexto do programa Renda Brasil, ela tem outro sentido. E aí nós vamos avaliar novamente a opinião dos parlamentares. Até então, estava muito difícil aprovar no Congresso redução para o Sistema S. Mas eu acredito que o espírito do programa Renda Brasil, que é de fazer justiça a todos que necessitam do governo, de que todos recebam igualmente o auxílio e que não tenham repetição de atendimento de uns em detrimento de outros, ele tem sentido e pode acabar avançando. Vamos falar de outro tema bem controverso. O ministro Paulo Guedes também defende a criação do que ele chama microimposto digital, que seria sobre transações eletrônicas, de 0,2%, e que seria usado para arrecadar recursos e, em contrapartida, oferecer um corte nos encargos, nos impostos que as empresas pagam quando contratam trabalhadores. Esse é um tema controverso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que é contra. O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse, olha, se for para não aumentar imposto, trocar um pelo outro e melhorar, eu sou a favor. Paulo Guedes é a favor. E o senhor, o que pensa?
Eu penso que é necessário encontrar uma maneira de tributar as transações eletrônicas, né? Os aplicativos cresceram muito, especialmente por causa da pandemia também, já vinham crescendo muito, e é preciso tributar essas operações, né, para que haja até justiça social. Então, quando o ministro Paulo Guedes fala em imposto sobre transações eletrônicas, ele está propondo tributar um determinado setor da economia, que já não é pequeno, e que não está alcançado pelos impostos que já estão estabelecidos. Então, é preciso avaliar isso também. Eu diria que a CPMF não tem nenhuma chance de ser recriada no Congresso Nacional, mas esta explicação de que o setor de transações eletrônicas, que as compras por aplicativos precisam ser tributadas, e isso pode contribuir para que haja uma redução nos encargos da folha de pagamento, de 20% para 10%, né, de encargos, e que isso vai gerar mais empregos e vai permitir a mais brasileiros acesso a com dignidade poder sustentar a sua família, eu acho que tem sentido, né? Nós é como eu acabei de falar, nós estamos numa nova ordem econômica. O mundo não será o mesmo mundo depois da Covid, e nós temos que nos adequar a essa nova realidade para que nós possamos ter capacidade de entregar aos brasileiros as suas novas necessidades dessa nova ordem. O que vai ser enviado primeiro para o Congresso, deputado Ricardo Barros? O restante da reforma tributária que o governo vai propor ou o projeto do Renda Brasil, esse auxílio mais perene para brasileiros em situação de necessidade? Por tudo que nós acabamos de discutir nas últimas duas questões, né, redução do sistema S, imposto sobre transações eletrônicas, eu acredito que isso vai simultaneamente, porque uma coisa depende da outra. O Renda Brasil depende de fonte de pagamento, e a fonte de pagamento depende das reformas que forem feitas. Mas o microimposto digital sobre transações eletrônicas não seria mais para desonerar a folha do que para o Renda Brasil? Sim, seria para desonerar a folha do que para o Renda Brasil, mas se nós desonerarmos a folha, a expectativa de brasileiros que vão necessitar do Renda Brasil será menor. É uma conta única, né? Claro que por que nós queremos desonerar a folha? Para que mais brasileiros tenham emprego, para que mais brasileiros não precisem da ajuda do governo. Então, se nós avançamos de forma consistente em oferecer à sociedade brasileira um modelo em que mais pessoas sejam incluídas na formalidade, menos pessoas vão precisar do auxílio dos informais. Muitos colegas do senhor no Congresso têm reclamado do atual sistema de votação remota, eletrônica, todo mundo em suas casas, e dizem que, embora isso tenha sido necessário por causa da pandemia, que já está na hora de retomarem as votações presenciais. Até porque, com a votação eletrônica remota, os presidentes da Câmara e do Senado acabam tendo um poder ainda maior do que já tem. Qual é a sua avaliação? Já está na hora de o Congresso retomar votações presenciais? Elas não estão impedidas, na verdade, né? Eu mesmo frequento toda semana o plenário, né? Voto pelo celular, mas eu estou presente em plenário e quantos deputados quiserem poderão estar presentes em plenário. Então isso também é uma atitude dos parlamentares de se apresentarem aqui ao plenário, participarem das negociações, dos debates, das articulações que resultam nas votações que aqui são feitas. Evidentemente, como temos parlamentares em grupo de risco, né, esses não viriam para a votação presencial. Então, continuará o sistema misto que é hoje. Poderá acontecer com mais parlamentares presentes em plenário. Agora, é importante que nós retomemos as comissões, porque o debate nas comissões é mais específico para cada tema que interessa a sociedade e poderia ser feito, se não temos sistema de votação eletrônica para as comissões, poderia ser feito pelo menos num sistema de videoconferência, onde a oportunidade para a discussão dessas questões seja dada, né? E se a comissão não pode deliberar, ela pode deliberar por chamada nominal no vídeo, gravada no vídeo, mas pode também se recomendar ao relator de plenário que faça esta ou aquela medida na hora da votação.
Para que o nosso telespectador entenda, o Congresso tem comissões de trabalho. Antes de um projeto de lei ser votado ali por todos os deputados, senadores, ele tem que ser analisado por um grupo menor que vai falar sobre saúde, educação, e daí o texto fica pronto do projeto de lei, daí vai para o plenário. E neste ano, por causa da pandemia, essas comissões ficaram paralisadas. Na sua avaliação, deputado Ricardo Barros, é possível que volte desse jeito que o senhor falou? Há interesse dos presidentes da Câmara e do Senado em fazerem com que esses trabalhos das comissões sejam retomados? Eu penso que nós deveríamos retomar, né? Ministros são chamados para audiências públicas específicas, o ministro do Meio Ambiente na Comissão do Meio Ambiente, o ministro da Economia na Comissão de Finanças e Tributação. Cada ministro é chamado naquela comissão onde os especialistas da Câmara estão lá presentes para que possam questionar o ministro sobre as políticas de governo, sobre o resultado do desempenho dos programas de governo. E isso é muito importante, porque é a transparência, a fiscalização, o que é o Poder Legislativo? É o poder que faz as leis e que fiscaliza o Poder Executivo. Então, é importante, claro, que a gente tenha esses debates nas comissões, porque os temas nestas comissões específicas são mais aprofundados, são tratados com mais conhecimento por parte dos parlamentares para questionar os governantes, as agências reguladoras, ou até o setor privado, que é chamado muitas vezes às comissões, para se explicar. Eu defendo que elas voltem e que nós possamos, com isso, retomar uma discussão mais profunda dos temas que afetam o Brasil. Mas o senhor tem conversado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele tem manifestado ao senhor alguma intenção, alguma ação que ele vai empreender para a retomada do trabalho dessas comissões? Olha, o presidente Davi Alcolumbre disse que chamaria a comissão do orçamento para se instalar. O presidente da Câmara não tem se manifestado sobre a questão da volta das comissões, porque alega que não há sistema eletrônico de votação para que elas possam funcionar regularmente. Evidentemente, isso também é uma questão de pressão dos partidos que querem indicar os presidentes das comissões, liderar o debate de determinados temas, mas em função da demora na instalação dessas comissões, alguns parlamentares que iriam presidir a comissão nesse ano já acham que nem vale a pena mais, é melhor deixar para o ano que vem. Então, diminui também a pressão sobre os líderes e diminui a pressão sobre o presidente da Câmara. Nós estamos aí num momento de decisão final. Se não instalarmos as comissões nas próximas semanas, não instalaremos mais, porque aí vem eleições municipais e nós não teremos interesse no funcionamento dessas comissões. O que é lamentável, porque, como eu disse, ela qualifica o debate da sociedade sobre as ações de governo. Ou seja, o mais provável é que até o final do ano tudo vá direto para o plenário, porque não haverá chance, talvez, de haver o trabalho prévio nas comissões. Eu não posso afirmar isso, porque eu não tratei desse tema assim claramente com o presidente da Câmara, não perguntei para ele se ele vai ou não vai estar lá, eu não tive essa oportunidade ainda. Deputado Ricardo Barros, a semana está começando. Quais são as prioridades nessa semana que começa para a pauta do governo dentro da Câmara dos Deputados? Fernando, o governo está muito empenhado, nesse momento, nos vetos. Temos esta semana os vetos sobre o pacote anticrime, que são muitos e que serão discutidos numa sessão específica do Congresso Nacional, e para o dia 2 teremos os vetos que se referem à prorrogação da desoneração da folha de pagamento e ao saneamento, os vetos à lei de saneamento. Então, o governo está muito focado nesses temas, a Câmara está aprovando matérias que são também relevantes, o presidente da Câmara apresentará a pauta das sessões, fará a convocação na terça-feira, e nós, então, conheceremos as matérias que estão na pauta. Mas o governo quer avançar, especialmente nas questões regulatórias, na regulamentação de vários artigos da Constituição que não foram regulamentados, que precisam ser regulamentados para que a gente possa ter as agências reguladoras mais eficientes, ter políticas mais claras para o desenvolvimento de áreas como o gás, como a autorização para infraestrutura, que é muito relevante, porque para você hoje fazer uma concessão de uma rodovia, de uma
ferrovia demora anos, né? Os passos que estão previstos demoram anos. Então, nós temos que rever isso para que a gente possa mais rapidamente permitir que a iniciativa privada aloque recursos na infraestrutura para o país andar melhor. Neste momento, o senhor já estaria em condições de dizer quais vetos a leis importantes que serão analisadas, né, vetos presidencial a leis que foram aprovadas, que o senhor considera possíveis de serem mantidos e que são importantes para o governo? Por exemplo, nesta semana o senhor falou do pacote anticrime. O presidente apôs vários vetos a essa lei. O Congresso analisa se mantém ou derruba. Quais itens, na sua avaliação do projeto anticrime, devem ser mantidos e o senhor vai trabalhar por isso? Bem, eu manteria todos. Eu acho que, da minha opinião, acho que nós temos que ter um equilíbrio melhor entre os poderes. O judiciário está avançando muito nas prerrogativas do executivo e do legislativo. Isso está causando um desconforto muito grande nas questões de relacionamento, harmonia e equilíbrio entre os poderes. E o próprio juiz de garantias, que está aí em discussão, ele foi uma reação ao jeito Moro de julgar, né? E nós estamos vendo agora o Procurador-Geral da República também reagindo, tentando saber o que aconteceu na força-tarefa da Lava Jato, entender se as ações tiveram ou não legalidade, tiveram respeito à legislação e à Constituição para alcançar os excelentes resultados que alcançaram no combate à corrupção. Mas precisa ser feito dentro da lei. Então, nós temos sim, neste pacote do anticrime, nós temos uma grande disputa, né, que será travada nesse sentido. Eu fui relator da lei de abuso de autoridade e eu sei exatamente como as forças estão se movendo no Congresso Nacional, e tanto que conseguimos aprovar por unanimidade a lei de abuso de autoridade na Câmara dos Deputados, com o apoio de todos os partidos. Vamos agora viajar no tempo até o dia 2 de setembro, quando haverá outra análise importante de vetos presidenciais. A lei do saneamento, né, que criou o marco regulatório para que empresas privadas entrem nesse setor de saneamento básico, e também aquela lei importante que diz respeito à desoneração da folha de salários. Ou seja, são 17 setores da economia que tiveram uma redução de impostos durante vários anos, mas que termina em 2020. O Congresso quis e fez a prorrogação para 2021. O governo é contra, vetou, o presidente vetou, o ministro Paulo Guedes é contra. E o senhor, o que acha? É possível manter esse veto? O exemplo que nós tivemos na semana anterior, nessa semana que termina agora, nós conseguimos uma votação por acordo, né, de vetos que interessavam ao governo manter, o BPC, por exemplo, o benefício de parcela continuada, um veto que assegurou uma proteção às contas do governo, né, e cedemos alguns outros vetos, especialmente no pacote agrícola. Nós tivemos meio a meio ali, alguns vetos mantidos, outros foram derrubados. Então, o que nós esperamos para estas próximas votações do Congresso é fazer acordos. Então, o governo cederá alguns vetos e a oposição cederá a manutenção de alguns vetos. Eu espero que este veto seja acatado, mantido, porque ele tem um impacto fiscal muito grande e nós precisamos, e estamos tratando do ano de 21. E 21 é um ano que o teto de gasto está valendo e o rigor fiscal tem que ser mantido. Como é que o senhor responde à crítica das empresas, obviamente as que são beneficiadas, não é? Que se esse veto for mantido, elas vão ter que demitir dezenas de milhares de trabalhadores em janeiro do ano que vem? Bem, eu não tenho muita certeza disso, né? Eu não tenho convicção de que esta reoneração da folha vai provocar tantas demissões assim. O que existe é um status quo estabelecido, as empresas estão acostumadas a ter aquele custo reduzido e, obviamente, se tiverem que aumentar o custo, repassarão no preço dos produtos. Se o governo adotar uma política adequada de regulação do imposto de importação, para que as empresas brasileiras não percam a sua capacidade de competição, isso estará resolvido. Pode causar um pequeno aumento da inflação, porque os preços subirão, mas não é um desastre anunciado como está se falando. É possível conciliar. Independente disso,
eu tenho certeza que o Congresso vai analisar com muito carinho, com muita precisão, o real impacto dessa desoneração, dessa reoneração da folha, na medida em que o discurso do ministro Guedes é desonerar a folha. Então, é uma questão que pode ser acolhida, vamos dizer assim, pode ser resultado de um acordo e que até desonere mais amplamente a folha em outros setores, se o governo chegar a esta proposta e brevemente. A primeira tentativa do ministro Guedes de trocar a desoneração da folha pelo imposto sobre transações financeiras, especialmente transações eletrônicas, ele não foi bem aceito e não está com o ambiente para ser votado. Pode ser que o ministro Guedes tenha uma outra solução que seja mais palatável para o Congresso, ou que o Congresso, vendo que tem que reonerar a folha, também decida encontrar um outro caminho ou acatar a solução proposta pelo ministro Guedes de tributar transações eletrônicas. A autonomia do Banco Central, tem alguma determinação do presidente Jair Bolsonaro para acelerar a votação desse projeto que está pronto para ser votado? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está tratando do encaminhamento dessa matéria e, obviamente, isso faz parte também do conjunto de propostas que levou o presidente Bolsonaro à vitória nas urnas. Então, nós esperamos que isso seja entregue o mais rapidamente para os brasileiros. O presidente Bolsonaro é muito cioso, muito cuidadoso com a entrega daquilo que ele se propôs na campanha eleitoral e busca que a sua equipe toda haja rapidamente nesse sentido. A autonomia do Banco Central, na sua avaliação, com a sua experiência, pode vir a ser mesmo aprovada em definitivo neste ano? Eu não vou opinar agora sobre isso, porque não tive, Fernando, ainda a oportunidade de conversar com cada líder, ter visão clara de como ele avalia os principais pontos que nós pretendemos superar até o final do ano. Mas é uma matéria que me parece ter aderência. Não vejo grande resistência à autonomia do Banco Central, até porque nós estamos aí com juros de 2% ao ano, que decorrem de termos feito a lição de casa lá atrás, de termos aprovado o teto de gastos, de termos buscado o rigor fiscal. Então, o mercado acredita mais no governo e os juros, o custo para a rolagem da dívida fica mais baixo. Estamos economizando aí 350 bilhões por ano só com a redução de juros da taxa Selic. Lei do gás. A lei do gás está pronta para ser votada, está tramitando em regime de urgência, o que significa que ela tem uma velocidade maior ali no plenário. Ela deve ser votada na Câmara ainda em agosto? Esta é uma das prioridades, O gás está praticamente, por questões de bitributação, ele está meio que inviabilizado e é uma fonte de energia que tem, no geral dos outros países, é muito competitiva, Produz capacidade de competição nos setores que utilizam. Nós temos vontade de votar, o presidente Davi Alcolumbre diz que está empenhado também nessa tarefa. A lei do gás, ela, para que o nosso telespectador entenda, ela acaba com o monopólio daquelas empresas estaduais de gás, muitas delas dos governos, que têm o direito de distribuírem sozinhas o gás ali nos estados. Isso todo mundo acha que é muito bom. Mas, por outro lado, ela não tem nenhum dispositivo que melhora a infraestrutura para a distribuição do gás, nem muito menos para trazer o gás do pré-sal, que hoje metade dele é reinjetado nos poços lá no mar. Como que o senhor analisa essa situação que poderia ser feito para melhorar, inclusive no projeto da Lei do Gás? Bem, se nós tivermos competitividade, liberdade econômica, nós vamos avançar muito, o gás é competitivo como energia. Como você diz, estamos reinjetando gás nos poços de petróleo, quando podíamos estar usando para a produção industrial brasileira. Evidente que isso é um desperdício de esforço que já está feito para retirar o gás que vem junto com o petróleo. Então, nós esperamos que a votação da lei do gás e a quebra do monopólio avance. As companhias estatais de gás, no geral,
Fernando, são tripartite, é uma empresa privada, a Petrobras e uma estatal dos governos estaduais. E elas detêm monopólio de distribuição em cada estado. Eu tenho certeza que a hora que tiver livre para investimentos, o setor privado vem, fará novos gasodutos e vai aproveitar esse gás que nós estamos produzindo e não estamos sabendo aproveitar para baixar o custo do Brasil e sermos mais competitivos na economia. Ou seja, quem terá que fazer a infraestrutura, gasodutos, iniciativa privada? O governo não entra nisso. O governo poderá, eventualmente, fazer parcerias público-privadas para isso, mas não me parece necessário, né? Eu acho que o setor tem capacidade de se autofinanciar, como o setor de saneamento vai se autofinanciar com empresas privadas, ampliando rapidamente a oferta de água e de esgoto e economizando muitos reais na saúde. Cada R$1 investido em rede de esgoto economiza R$4 na saúde. E, lamentavelmente, nós temos regiões do Brasil que sequer água tratada nós temos para 30% da população, né? Esgoto, muito pouco. Então, é preciso, sim, avançar nessas questões. Os vetos da lei de saneamento que nós vamos apreciar são essa disputa entre as atuais companhias estaduais que querem manter o comando, né, o controle sobre os contratos que estão gerenciando, e a iniciativa privada que quer liberdade para investir. Então, essa disputa vai se repetir agora no dia 2 de setembro, quando nós vamos finalmente apreciar os vetos do setor do saneamento, e o gás vai na mesma direção. É uma disputa entre iniciativa privada querendo investir e companhias estatais querendo manter o monopólio, mesmo sem capacidade de investir. Outro tema de interesse geral da população brasileira é a chamada Lei Geral de Proteção de Dados. É quando a gente entra na internet, usa um aplicativo, os nossos dados ficam ali, a empresa usa o dado do jeito que bem entende, às vezes. E essa lei disciplina tudo isso e impõe várias regras, e as empresas vão ter que investir para tratarem os dados da maneira correta. Só que daí veio a pandemia, não deu tempo de implantar a lei. O presidente Bolsonaro baixou uma medida provisória atrasando a implantação da lei, o cronograma. Só que essa medida provisória não foi votada, vai caducar agora no final de agosto. O senhor está familiarizado com isso já? O que pode ser feito nesse sentido de ou manter a prorrogação para maio do ano que vem, como está na MP, ou simplesmente deixar a MP caducar e daí passa a valejar? Não é possível passar a valejar porque a estrutura não está preparada para isso. As empresas não tiveram recursos e nem condições de fazer o investimento, e a medida provisória também fez com que este assunto fosse postergado dentro da prioridade de investimento da proteção de dados. Mas é absolutamente necessária a proteção de dados. Nós precisamos dessa lei, precisamos, né, da regulação que vai estar estabelecida para a proteção de dados, e eu tenho certeza que vamos dar uma solução nisso. Não vejo, acho que há consenso aqui de que devemos manter a prorrogação para o ano que vem em função da pandemia. Ou seja, tem que dar um jeito de aprovar essa medida provisória. Ou de renová-la, eventualmente, por uma questão emergencial. Nós temos restrições para isso, mas eu acredito que não é possível que de imediato nós possamos cobrar estas ações na proteção de dados, porque não houve ambiente para que isso pudesse se consolidar no prazo adequado. Deputado Ricardo Barros, no seu entendimento, é correto esse movimento que tenta reinterpretar a regra dentro do Congresso para que seja possível ao presidente Davi Alcolumbre no Senado e, eventualmente, também o presidente Rodrigo Maia na Câmara, tentarem mais uma reeleição, no caso de Davi Alcolumbre a primeira, para se manterem mais 2 anos no comando das 2 casas do Congresso? Bom, isso vai ser apreciado no Supremo Tribunal Federal. Está sendo apreciado. Eu não vejo... Eu, pessoalmente, acho que isso não ajuda a democracia, no sentido de que as pessoas não podem se perpetuar no poder, né? E se houver permissão de reeleições sucessivas, então a tendência, como existem em várias assembleias legislativas e em várias câmaras municipais do Brasil, é que o presidente permaneça
por décadas, né, no poder. Isso vai contra o nosso espírito de renovação democrática. Mas não me cabe opinar sobre isso, né? É uma decisão, primeiro, do Supremo de acatar ou não a regra, né? A mudança da interpretação da regra. E, segundo, dos parlamentares de decidir ou não pela reeleição. Eu não tenho condições, e não é papel do governo também, opinar sobre isso. Nem eu, parlamentar, já disse, prefiro que haja a renovação. Agora, o governo não deve se imiscuir nessa questão, porque as casas são poderes independentes, como diz a nossa Constituição, independentes e harmônicos, né? Então, não é adequado que a gente coloque o governo a trabalhar nisso. O que diz a regra? Que no meio do mandato da legislatura não pode haver reeleição. Então, o presidente Alcolumbre, do Senado, alega que, como o mandato dele é de 8 anos, né, então que esse impedimento se daria no meio do mandato dele, né, e não no meio da legislatura, como era a interpretação até esse momento. Nessa questão, vamos aguardar a interpretação e, se houver apoiamento e decisão dos parlamentares, nós teremos a recondução, uma vez que a regra permita. Se não, teremos a renovação, como é a praxe até então do Congresso Nacional. Deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, recém-nomeado líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, muito obrigado por sua entrevista, por estar aqui no Poder em Foco. E eu também agradeço a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. E lembro a todos que este programa fica disponível nos canais do YouTube do SBT e também do Poder 360 para você assistir quando for mais apropriado para a sua agenda. E na semana que vem, Poder em Foco está de volta com mais uma entrevista importante e relevante sobre assuntos e temas do poder. Eu espero todos vocês aqui e desejo uma boa semana a todos.